Hoje vamos falar com Sidney Oliveira, que é consultor, palestrante, expert em geração Y, conflito de gerações e redes sociais. Quem nasceu 60 e 70. Nasceu durante todo esse turbilhão provocado pelos baby boomers, né? Essas crianças que nasceram nesse período sofreram influências diferentes, viram os pais indo trabalhar, e eu falo os pais, não é mais o pai apenas, mas é o pai e a mãe. Ele ficou mais tempo em casa sozinho. Se ele ficou mais tempo em casa sozinho, alguém tomou conta dele. E parte desse tomar conta dessa criança que nasceu nesse período foi feito pela televisão, que também estava surgindo nesse período. Então a grande babá da geração que nasceu na década de 60 e 70 era a televisão. Bom, para dar um nome para essa geração, quer dizer, os filhos do Baby Boom tinham que receber um nome também. Aí sociólogos falaram, bom, que grande marcador surgiu? Aí tinha Martin Luther King, tinha revoluções, tinha hippies, tinha todo tipo de coisa. Então a geração X começou a receber nomes assim cada vez mais poéticos. O primeiro nome que surgiu para elas era a geração Coca-Cola. Depois ficou geração jeans, né? E tinha várias configurações. Por fim, os sociólogos adotaram o nome de Malcolm X. E aí chamaram de geração X. Por quê? Era o período das grandes descobertas, era o período das grandes revoluções. Então deram esse nome. Surgiu então, nós já estamos falando de 3 gerações. A Belle Époque, a Baby Boomer e a X. E se nós pensamos bem em termos de datas, também nós estamos falando década de 20, 30, década de 40 e 50, década de 60 e 70. Então nós temos essas 3 gerações, todos com grandes representantes hoje na sociedade. E aí a gente está falando de décadas, né, para facilitar o entendimento. Não tem uma data, não é nada científico. Não existe diferença assim, real de uma pessoa que nasceu em outubro de 59 e uma que nasceu em janeiro de 60. Quer dizer, o mundo não vira a cada década. Então é muito mais a interferência que essa criança sofreu, essas pessoas. Bom, na década de 80, esses jovens da geração X e os jovens mais veteranos da Baby Boomer começaram a ter filhos de forma mais intensa. Aí nós temos a década de 80 e a década de 90. O que surgiu na década de 80 e 90? Na década de 40 e 50 foi o pós-guerra. Década de 60 e 70 foram a revolução cultural, a revolução de modo geral. Década de 80 e 90 surgiu toda a tecnologia que a gente respira hoje. Foi quando começou o movimento tecnológico, onde a informação começou a ser mais disseminada, começou a ter muitos equipamentos, a gente se adaptar, quer dizer, foi quando surgiu o videocassete, logo em seguida DVD, surgiu o Walkman, logo em seguida o que hoje é o iPod, quer dizer, começou a trazer informação para o indivíduo. Década de 80, 90, de novo nós estamos falando de um contexto social. Todo mundo que vem desse contexto está sofrendo as mesmas interferências, é evidente. Só que tem gente que nasceu nesse período. Então, as crianças que começaram a nascer na década de 80 e na década de 90 também receberam um nome, era uma nova geração, recebem novas influências, formas diferentes de se influenciar. E aí nós vemos essas crianças hoje, que nasceram na década de 80 e 90, chegando agora, nesses últimos 5 anos, eles entram no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles estão fazendo em torno de 20 anos. Quer dizer, passou-se já o período deles. Então já tem, inclusive, uma nova geração. Essa geração, filho dos Baby Boomers e do X, é conhecido como geração Y, que é a que dá o grande nome hoje. Todo mundo fala bastante da geração Y por conta desse contexto, que ela chega agora e é uma geração diferente das outras. Por quê? Porque ela nasceu
diretamente nesse cenário tecnológico. Então ela tem maior intimidade com tecnologia, ela tem uma outra forma de estabelecer suas expectativas de vida, as suas expectativas profissionais. É uma geração que desperta atenção hoje por conta de um comportamento diferente do que existia anteriormente. O Y não tem também nenhuma conexão com nada científico, é um aspecto cultural que acontecia nos países do bloco comunista. A União Soviética determinava a letra que as pessoas deveriam ser batizadas quando nascessem, nos países comunistas, evidentemente. Isso veio depois, os sociólogos estudaram e viram que a maior quantidade de pessoas com nome começado em Y nasceu na década de 80. Então, assim, para isso virar nome foi um passo, né? Assumiu-se, então, o nome Geração Y, e aí tem vários outros subnomes, né? A geração videogame, a geração internet, aí millennials, cada um começa a dar nome. O que pegou mesmo foi o Y. A próxima geração começou a ser contada a partir dos anos 2000. Então, a gente já tem gente com 10 anos de idade da geração chamada geração Z. E aí, sequência, né? X, Y, natural, chegar no Z foi fácil também. Então, esse é o contexto de geração. Quer dizer, nós temos aí hoje um contexto geracional que chama a atenção das pessoas, principalmente porque a geração que nasceu na década de 80 e 90, ela entrando no mercado de trabalho, ela está com comportamentos frutos de todas as gerações anteriores, mas são comportamentos diferentes. Esses comportamentos estão quebrando as estruturas até então estabelecidas e até então entendidas como estruturas muito bem sucedidas.